Pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Nós costumamos sempre dizer em nossas palestras que esses minutos que nós fazemos nesses encontros são minutos muito preciosos para todos nós, porque nos dá um ensejo de recordarmos muitas coisas que a gente já sabia, não é? E outras mais que vêm ao nosso encontro como forma de aprendizado. Então nós agradecemos a presença de todos. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje não sabiam que era eu que ia falar, por isso que elas vieram, mas é brincadeira. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a parábola do grão de mostarda. Vamos falar sobre essa parábola na noite de hoje. Então vamos ler aqui a parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido é a maior das hortaliças e se faz árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Está em Mateus, no Evangelho de Jesus. Pois bem, vamos assim, juntos, buscar reflexões acerca dessa parábola, desses ensinamentos de Jesus. Por que que Jesus falou dessa forma? Falou que o reino dos céus era semelhante a um grão de mostarda. Quando ele fala de um grão de mostarda, ele estava se referindo, obviamente, a algo muito pequeno. É um grãozinho de mostarda que na época, hoje, o pessoal fala que a menor semente devia ser do morango, né? Mas naquela época acho que não existia o morango. Então era realmente a menor semente naquela oportunidade em que Jesus realmente fazia essa referência. Por que que ele compara o reino dos céus à semente tão pequenina, tão pequena, que atinge uma trajetória de tal forma, né, a ponto de se transformar numa árvore, né, e dar os seus frutos, obviamente. Então, só para nós recordarmos aqui que às vezes existe alguns pensamentos acerca do reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus? Onde é que está o céu, né? Muitas vezes as pessoas acham que está lá no céu. E nessa época, na época de Jesus, ele deu uma lição de que o céu, ou o reino de Deus, não era absolutamente uma localização. Não era um local, né, que nós iríamos encontrar no futuro. Por isso que quando ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Você não vai ver o reino de Deus, visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Por que nós estamos fazendo essa referência? É porque Jesus falou do reino de Deus, que fez a comparação com a semente, naturalmente, né? E o que Jesus queria dizer aqui, quando ele faz a comparação, era exatamente para nos dar o exemplo que o reino dos céus é uma aquisição que vai crescendo pouco a pouco em nós. De uma simples semente bem cuidada e plantada em nosso espírito, forma-se uma grande árvore. Então ele falou que não haveria de ter facilidades. Nós não iríamos absolutamente
pular os degraus da escada, que o progresso, de uma forma geral, seria gradativo. Começaríamos lá de baixo, com uma sementinha, que vem fazendo essa trajetória para chegar à condição ideal. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos da codificação, por que nós viemos para a Terra? O que nós viemos fazer na Terra? E os Espíritos responderam que nós viemos para atender aos desígnios de Deus, cujo objetivo é nos levar à perfeição. A trajetória, nos levar à perfeição. Então nós haveríamos de ter sucessivas existências corporais para que nós atendêssemos a esse progresso, sem sombra de dúvida. Porque não seria possível nós adentrarmos a condição de perfeição sem que não fosse assim. Em outras observações de Jesus, em outras parábolas, ele também falava, por exemplo, na parábola dos trabalhadores da última hora, né, que todos nós conhecemos, ali ele fala que o dono da vinha havia contratado assim, trabalhadores para a sua vinha em diferentes horas do dia. E no final do expediente, naturalmente, ele pediu ao encarregado que fizesse o pagamento a todos. Mas foi algo motivo de observação por aqueles que começaram primeiro, porque eles perceberam que o dono da vinha pagava em importâncias iguais a todos aqueles indivíduos, mesmo que aqueles que tinham começado mais tarde o trabalho. E Jesus fazia isso, naturalmente. Ele perguntou até para o indivíduo por que ele tinha um coração daquela forma, os olhos daquele jeito, se ele tinha bondade no coração, queria pagar a todos. É que Jesus fazia uma referência, naturalmente, ao objetivo de todos nós, que é alcançarmos a perfeição. Quando nós outros alcançarmos a perfeição, naturalmente nós teremos que ter o crescimento moral na sua plenitude e o crescimento intelectual na sua plenitude. Saber tudo e desenvolvendo o desenvolvimento moral em nós outros, na plenitude. Mas esses dois desenvolvimentos não poderiam ficar sem que nós outros aplicássemos essas coisas que nós ficamos sabendo. Moral e intelectual. Então nós tínhamos que ter aplicação, ação, né? Então seria essa plenitude. Essas duas condições de plenitude nos daria o quê? A perfeição, cuja perfeição nos daria a felicidade. Por isso a parábola dos trabalhadores. Quer dizer, os trabalhadores que ele convidava somos todos nós, de uma forma geral, que haveríamos de seguir essa trajetória de trabalho, dando qualidade ao trabalho, e encontraríamos, sem sombra de dúvida, o resultado, que seria a felicidade. Porque a felicidade que nós estamos falando aqui, ela é uma felicidade no seu sentido pleno, que nós não vamos adquirir aqui na Terra, na sua plenitude. Vamos ter resquícios de felicidade, vamos ter paz, mas não uma coisa definitiva como será, permanente como será essa felicidade que nós vamos encontrar no futuro, quando tivermos a perfeição. Então a felicidade, naquela ocasião, a felicidade dele não será diferente do outro, absolutamente será igual. Por isso que Jesus falava do pagamento, igualdade para os outros. Ele não se referia ao dinheiro, mas ele se referia ao benefício, que seria realmente a felicidade, que seria igual para todos nós. Na parábola do semeador, não é diferente. Ele fala para que nós devíamos cultivar a nossa semente, jogar a nossa semente em terreno fértil, terreno bom, para que essa semente crescesse e desse os frutos necessários. Então está tudo interligado com essa parábola também da mostarda, que era uma trajetória
de trabalho, de crescimento espiritual e moral de cada um de nós para que chegássemos a essa condição. Então, conforme Jesus, a gente sabe que, além dessa questão, né, dessa trajetória que para nos levar ao reino dos céus, ele fazia também referência ao grão de mostarda, quando ele aplicava essa questão da fé. Então ele fez referência em duas condições distintas, que era sobre a fé, né, e sobre essa questão do reino dos céus. Então vamos ver essa daqui sobre a fé. Chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu tenho apresentado aos seus discípulos, e eles não puderam curar. Jesus abençoou o menino e saiu dele o demônio. Nós sabemos que aqui o demônio está no sentido figurado, sem sombra de dúvida, porque Jesus fez com que saísse dele um espírito obsessor, estava obsidiando aquele jovenzinho, né? Mas o que nós queremos mostrar aqui, ressaltar aqui, é justamente isso daqui, ó. Então, se chegaram os discípulos a Jesus, em particular, e eles disseram: por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, né? Direi a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e de lá vos será, de nada vos será impossível. Então Jesus também, no sentido, em palavras alegóricas, ele fazia mostrar o ensinamento. Realmente, quando o indivíduo estivesse movido pela fé, ele seria capaz de remover coisas incríveis que ele nem saberia, né, que ele tinha essa força, né? A fé, quando cultivada em nós, apesar de ser pequena no seu início, depois torna-se uma grande fé. Então, por isso a referência ao grão de mostarda, né? A fé é como uma pequena luz, que no seu início ilumina um pequeno campo. É interessante aqui, porque eu não sei se vocês já viveram a luz de lamparina. Com quem é que aconteceu isso aqui? É lá, quando eu já ia, um pessoal aqui já viu. Eu morei na roça um certo tempo, e eu ia à escola, né, estudar, para fazer as lições de casa. A gente usava a lamparina mesmo, né, aquela lamparinazinha com a querosene. Se bem que quando no outro dia o nariz estava cheio de óleo, né, tudo preto, né, com aquele negócio lá. Mas era uma lamparinazinha, uma luzinha, que ela dava condição para que você fizesse as tarefas, ela iluminava um campozinho para que você pudesse trabalhar ali, não é? Mas ela era significativa, porque permitia-se, né? Agora, vamos pensar, por exemplo, numa luz mais forte em nós, que ela era uma lamparina. Pensar numa luz mais forte. O que ela não seria capaz de fazer, né? Como nós estamos vendo aqui. Se uma pequena fé, né, como uma pequena luz, é muito expressiva, o que não faria uma grande chama de luz em nós? Ou seja, uma grande fé? O que não faria? Não é? Por isso que Jesus fez essa referência. Ele falava assim, ó: vós sois a luz do mundo. Né? Naturalmente, fazei brilhar a luz. A luz do mundo que ele falava era toda esse... por que nós éramos luz do mundo? Porque, naturalmente, todo esse processo que nos reserva no caminho da evolução, nessa trajetória, vai trazendo essa luz do entendimento.
do crescimento, né? Esse autoconhecimento que a gente trava para realmente a gente encontrar a própria luz em nós mesmos, né? Por isso que ele falava. A fé move montanhas, que a palavra de Jesus eram ditas em sentido simbólico, como nós já falamos. A fé move montanha, a fé que move montanhas é uma delas. Ele queria dizer que seríamos capazes de fazer coisas que jamais pensávamos que fôssemos capazes de fazê-las, se tivéssemos a fé. Então, é uma fé espetacular, que às vezes move-nos, às vezes até essa fé que não é própria religiosa, não é religiosa em nós. Certa feita, eu devia ter, era mais novo naquela época, eu devia ter uns 20 e poucos anos, 28 a 30 anos, e aconteceu um acidente próximo à nossa casa, num bar, e o bar começou a pegar fogo. E nós saímos desesperados com o intuito de ajudar aquele pessoal. Aí estávamos reunidos ali em 4 rapazes, né, e 5 comigo. Aí fomos até o bar, nós conseguimos transportar um balcão frigorífico. Aquele balcão que o pessoal comumente usa no bar, comprido, grande, de madeira, nós transportamos para fora. Depois que nós colocamos aquele balcão para fora, nós vimos, mas não é possível que nós tivéssemos feito isso. Tinha que ter muitos homens ali para pegar aquele balcão, realmente, e fizemos aquela... Então, é a determinação, é o momento, realmente, da fé, né, que a gente é investido, né? E Jesus dizia com isso também, que era para a gente entender a remoção de muitas coisas que nos prejudicam. Você é capaz de remover montanha. Remover em nós aquilo que está prejudicando os vícios, de uma forma geral, aquilo que está atrasando o nosso progresso moral, né? Estava relacionado realmente a essa questão. Todas as religiões, elas têm os seus artigos de fé. Todas as religiões, de uma forma geral. Que podem ser levados pela fé cega ou fé raciocinada. E aí que nós temos que prestar atenção, tomar cuidado com isso, porque quando nós somos levados pela fé cega, é uma fé perigosa, porque é uma fé que nada examina, aceita o verdadeiro e o falso, simplesmente. Não é um indivíduo que estuda, né, que busca levar ao crivo da razão aquilo que ele está professando. Diferente da fé raciocinada, porque quando nós falamos da fé raciocinada, a fé cega, a cada passo se choca com a evidência da razão, porque aceita o verdadeiro e o falso. Quando levado ao excesso, ela também pode produzir o fanatismo religioso. É o que nós vemos aí fora, né? O indivíduo levado por um fanatismo, querendo transformar todo mundo na fé, na crença, sem que tivesse examinado exatamente aquilo que ela está professando, né? Agora, é diferente da fé raciocinada, porque a fé raciocinada é aquela que busca como esteio, né, a verdade, né? Ela tem por base a verdade. É a única que tem o futuro assegurado, porque ela nada teme do progresso. Com o conhecimento, torna-se inabalável. Por isso que a gente vê muitas vezes, eu falei na última terça-feira aqui, de um homem que nós estávamos fazendo uma palestra em Neves Paulista, e um homem de quase 90 anos, levantou a mão e eu estava falando sobre a fé. Aí ele disse, olha, eu já tenho mais de 60 anos de doutrina espírita. Claro que ele falou isso porque, naturalmente, ele tinha examinado, né, o postulado espírita, na sua essência, e já não tinha como mais duvidar daquilo que estava no seu interior, no seu entendimento sobre a fé. Então, a minha fé havia se tornado inabalável nele, né? Não tinha bala, porque realmente ele tinha... Diferente da fé cega, né? Que pode perdê-la a qualquer instante, porque não examinou, né? Então,
E essa é uma recomendação da doutrina espírita, para que nós não aceitemos as coisas sem que nós fizéssemos um autoexame. Né? Aí estão as obras básicas de Allan Kardec, para que nós possamos examiná-las. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E os livros, de uma forma geral, que estão aí contidos, para que nós possamos examiná-los e criar em nós um alicerce tão bom, para que nós não percamos jamais a confiança em Deus, né? A fé necessária que deve nos envolver o coração. Aqui é uma citação aqui realmente é um episódio com o centurião romano. Era um indivíduo, era um general, que tinha sob o seu comando uma centúria. Tinha 100 homens à sua disposição. E aí ele dizia para os homens, ele procurou a Jesus, porque ele desejava que Jesus curasse o seu criado. O criado não estava presente, estava na casa dele. Ele pediu para Jesus curar o criado, mas antes de fazê-lo, ele disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode, porque eu tenho, sob o meu comando, 100 homens. Aí eu digo para eles, vão, eles vão. Eu digo para eles, vem, eles vêm. Né? Uma ordem sua basta para que o meu criado seja curado. E foi o que aconteceu, a história conta, que imediatamente o criado ficou curado. Então, inclusive Jesus, naquela oportunidade, ressaltou isso como uma fé espetacular. Né? Eu nunca vi uma fé tão grande, disse Jesus, né? Em Israel. Então Jesus, de uma forma geral, ele nos recomendava para que nós tivéssemos uma fé. E ele não estava brincando quando ele disse aqui, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então é aqui que ele está pedindo, para a gente pede através da prece, não é simplesmente para que a gente peça e cruze os braços. Não, absolutamente. Porque a consideração de Jesus é para a gente buscar e achar. Então nós não podemos cruzar os braços. Buscar e achar é essa busca, essa determinação que a gente deve fazer para que nós sejamos ouvidos pela prece, né? Recebamos a resposta da prece. Porque se o sujeito estiver doente, simplesmente ele pede para Jesus que o cure, mas se ele não foi ao médico, não foi em busca do remédio, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa buscar para que a situação aconteça, né? E então a oração, a prece, quando é alicerçada na fé, ela produz um grande poder, sem sombra de dúvida. O indivíduo tem fé, confiança em Deus, ele pede, é o que acontecia na oportunidade quando Jesus curava. A primeira coisa que Jesus falava, olha, a tua fé te curou. E fazia outras recomendações mais, como aquela, não peques mais, né? Vai, não peques mais, para que algo lhe aconteça pior, né? Mas a fé estava acima de qualquer propósito. Existem aqueles que dizem, não adianta pedir que Deus não atende às nossas orações. Tem pessoa que fala isso. Ah, não, vou pedir, Deus não atende, está muito distante. Como ele pode nos atender? Né? É um engano, porque Deus é onipresente e onisciente. Onipresente porque está em tudo. Ele não é tudo, mas está em tudo. E é onisciente porque sabe de tudo. Ele sabe os nossos propósitos, mais que às vezes até quer colocar segredos sobre eles. Deus sabe as nossas intenções, os nossos pedidos, sem sombra de dúvida que Ele sabe. Aqui nessa lição, é uma lição realmente que Deus sabe
e nos acompanha. Socorro do Céu é de Richard Simonetti. Ele fala, o livro é próprio, é Socorro do Céu, que chama o livro. Ele conta a história de uma jovenzinha. Antes ele fala do cidadão, que era um fazendeiro, que tinha uma boa fazenda, e ele sempre ia para a cidade cuidar dos seus negócios, mas nunca havia prestado atenção no desvio da estrada. Havia uma casinha no desvio da estrada que ele nunca prestara atenção naquilo, mas naquele dia ele estava indo para a cidade e teve uma grande intenção de ir lá ver quem é que morava naquela casinha. Aí mudou a sua direção e foi de encontro. Passou em volta de uma casa, da casinha, e montado em seu cavalo. E olhando pela janela que estava aberta, ele viu uma jovenzinha de mãos postas a rezar, ajoelhadas. E aí ele perguntou para a jovenzinha: o que está fazendo aí, minha filha? E ela disse: Senhor, eu estou rezando a Virgem Maria, porque o papai morreu, a mamãe está muito doente, e meus irmãos, em número de 3, perecem de fome. E eu não sei o que fazer, estou pedindo à Virgem Maria. Aí ele disse assim: minha filha, o céu está muito distante, ele não tem como te ajudar. Mas o homem não era um indivíduo ruim. Ele viu a mão no bolso e tirou uma soma em dinheiro e deu para a jovenzinha, pediu que a jovenzinha pegasse e falou: olha, vai então resolver o seu problema, vai comprar o remédio para a mamãe e o alimento para os seus irmãos. Feito isso, ele foi seguir o seu caminho e resolveu, depois de algumas braçadas que ele caminhou, ele resolveu voltar. E passou novamente sobre a janela aberta e viu a jovenzinha novamente de joelhos, mãos postas a rezar. Aí ele disse: minha filha, eu já não disse para você cuidar de fazer lá, de comprar o remédio para a mamãe e resolver o problema dos teus irmãos? Aí ela levantou-se, já não chorava mais, porque antes ela chorava, já não chorava mais, e com um sorriso ela disse para ele: Senhor, eu agora estou agradecendo a Virgem Maria por ter mandado o Senhor. Então vejam que é uma situação muito interessante essa, porque ela pedia, muitas pessoas às vezes pede, esquece de agradecer. Elas recebem de uma forma geral. De que jeito que nós recebemos os nossos pedidos? Como é que vem a resposta? A resposta, ela não vem absolutamente num sentido mágico. Uma varinha mágica, pronto, está resolvendo o seu problema, ou alguém está falando para você que está atendendo teus pedidos. Não. Deus nos atende, sabe de que jeito? Usando os instrumentos que estão ao nosso lado. Aqueles que mais servem para nos ajudar. Um conselho amigo. E nesse caso da jovenzinha, Deus intuiu, ou o Espírito, outros, ou mesmo Maria, sob o comando dela, intuiu aquele senhor. Ele recebeu a mensagem para que ajudasse a garotinha. Ele nunca havia prestado atenção no desvio da estrada, na casinha, mas nessa oportunidade ele foi de encontro àquela necessidade. Foi exatamente assim que o pedido da jovenzinha foi atendido, né? Ela foi atendida dessa forma, porque Deus usou o instrumento mais perto para que isso acontecesse. Então é só nós prestarmos atenção nisso, né? Será que está nos ajudando? Preste atenção. O que é que está acontecendo na sua vida? Quando a gente pede, o que está acontecendo na nossa vida? Será que está aí a resposta do nosso pedido e a gente não conhece? Então,
Nessa questão, quando nós falamos da fé, é muito interessante, porque nós precisamos também ter a fé na vida futura. Se nós ficássemos ligados aqui à condição da terra somente, numa vida só, dificilmente a gente ia notar que há uma diferenciação em nós, e a gente poderia até perder a motivação de vida, né, de trabalho e tudo. Mas pelo que nos consta aqui, esse ponto de vista de Kardec até sobre a fé, a gente vai ter uma fé inabalável também, quando a gente é levado pelo estudo, nós falamos, né, a fé raciocinada, mas quanto também nós temos a certeza da vida futura. Por que nós estamos aqui? Estamos aqui constantemente trabalhando, né, para atender às necessidades do futuro, agora e para a condição futura. Então, a fé, quando nós temos a fé, o que acontece? A fé, ela tem consequências. As consequências da fé é a moralização, é a melhora, a situação em que você está ali investido. Por exemplo, se você tem fé, não basta você ter a fé somente, mas você precisa aplicar o motivo da sua fé. Quando a pessoa tem fé na vida futura e sabe que ele continua, essa fé ela fica muito mais forte, né? Inabalável, como nós falamos, mas ela tem que ter o processo do crescimento moral. Porque se o indivíduo não tiver a certeza da vida futura, ele fala, para que eu vou me esforçar aqui para ser melhor, para fazer as boas ações, se tudo daqui a pouco vai acabar? Então aí que está a chave do nosso sucesso, a certeza da vida futura, para que nós possamos buscar esse processo da moralização. Com a certeza da vida futura, consciente de que a vida presente é passageira, transitória, dá-nos uma grande fé de suportar as nossas dores e sofrimentos com resignação, acreditando na vontade de Deus, que jamais nos desampara e protege. Jesus já falava na oportunidade, bem-aventurados os aflitos, porque eles receberão a consolação. Receber a consolação, conforme Jesus falava, é para que nós outros fôssemos resignados, né, com o processo de aprendizado que a gente está passando, tá? Que não se revoltássemos contra Deus, para que nós fôssemos o bem-aventurado que Jesus falava, né? Para que recebêssemos a consolação. Então é assim, é uma forma de nós acreditarmos na vida futura, para que fôssemos resignados. Agora, por mais que seja o nosso sofrimento, lembremos-nos do que disse Jesus. O Pai não desampara um só dos seus filhos. Mas foi Jesus que disse. O Pai não desampara um só dos seus filhos. Por quê? Porque Deus é de infinito amor. O amor que nós temos pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, nossa mãe, nosso pai, os irmãos, ele é muito pequeno em relativo àquilo que é infinito. E nós amamos essas criaturas. Agora, imagine o amor de Deus sobre nós, o que não seria. Então, nós não podemos esquecer de que nascemos para ser felizes. Nós falávamos no início, que nós todos vamos buscar a perfeição. A perfeição tem como resposta a felicidade, que é a paga que nós falamos, que Jesus se referia. É o pagamento, igual para todos, a felicidade. Então nós vamos ser felizes. Faça o que for necessário para ser feliz. A felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora, por não perceber a sua simplicidade.
Então veja que nós podemos, tem muitas e quantas pessoas que a gente vê aqui na Terra, que elas são felizes e não sabem disso. Não sabem. Basta acontecer qualquer coisa que desabone a questão dela, né, uma situação qualquer de doença e tal, para ela ver que realmente ela era feliz, agora tornou-se infeliz porque não sabia disso. Então, vamos prestar atenção para saber que nós estamos no caminho certo, na hora certa, na encarnação certa, para que nós possamos aproveitar tudo isso que nos leva a Deus. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê muita paz ao coração. Muito obrigado. Boa noite.